Saúde aos irmãos e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento em podermos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, continue iluminando nossas mentes e corações com a Tua ação, com o Teu agir, com a Tua Palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base é Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. Leamos. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. O tema do nosso estudo de hoje é divórcio na família. A família é uma instituição planejada e abençoada por Deus e, por isso, pastores e pastores oficializam os casamentos, invocando sobre eles a bênção divina. Entretanto, essa bênção em cerimônias de casamento não significa que esta união estará livre de adversidades. A boa convivência no casamento se baseia em dois pilares: no relacionamento com Deus e no relacionamento com a outra pessoa. Deus permite que as pessoas envolvidas nessa relação façam suas escolhas, e essas podem ser abençoadoras ou não. A família é uma instituição divina. É uma instituição na qual Deus quer abençoar a humanidade. Entretanto, nem todas as pessoas aceitam a instituição família. Nem todas as pessoas no mundo estão aceitando mais esse modelo, esse padrão de instituição. Isso entristece a Deus. Por essa razão, pode acontecer situações de conflitos com alguns casais, em que o divórcio acaba se tornando a última solução para permanecerem em paz, com dignidade e sem medo. Mas, com certeza, esse não é um processo fácil, porque toda separação provoca dor. Ninguém deve se casar pensando em um possível divórcio. Essa opção não deve ser a primeira diante dos conflitos. O ideal é esgotar todas as possibilidades para a reconstrução do casamento. Todo esse esforço para salvar a relação vale a pena. O desejo de Deus é que os casais se deem bem até o final de suas vidas. Infelizmente, situações nesse mundo acabam levando a desavenças, a discussões, a falta de entendimentos, falta de diálogo. Fica uma situação difícil para muitos casais que têm se separado. Não é novidade hoje, mas no decorrer dos séculos, muitos casais, diante das situações caóticas que enfrentaram, acabaram desistindo e se separando, e cada um buscou seguir o seu caminho. E hoje é uma realidade que ocorre também na igreja, envolvendo não apenas membros, mas também pastores e pastoras. Fundamento bíblico. No Antigo Testamento, conforme o relato bíblico de Deuteronômio 24, de 1 a 4, o divórcio não era proibido nos tempos do Antigo Testamento. Vemos que a mulher divorciada era concedida o direito de casar-se novamente. No entanto, a decisão do divórcio deveria partir sempre do marido e podia ser pelas razões mais banais. Porém, a mulher não possuía autonomia plena, nem mesmo desligada de seu marido. Se não se casasse novamente, deveria viver debaixo da tutela de seu pai. Pai e marido tinham plenos direitos sobre tudo o que dizia respeito à mulher, por isso ela não podia tomar suas próprias decisões. Infelizmente, era uma época difícil, na qual a mulher era a mais penalizada. Apenas os homens se sentiam no direito de terem autonomia e direito, deixando as mulheres praticamente de lado. Quando estudamos o Antigo Testamento, até mesmo o Novo, percebemos que os homens se sentiam no direito de controlar, de dominar, de manipular. Quando Deus, no começo, criou o casal para que estivessem
como iguais, e não que um fosse mais importante que o outro. A lei para tratar do divórcio no Antigo Testamento encontra-se em Deuteronômio 24, de 1 a 2. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e a dará em sua mão e a despedirá da sua casa. É triste, porque infelizmente havia homens naquela terra, naquela região, em que, quando se desagradavam da sua mulher, simplesmente a mandavam embora. Era terrível o que era feito para com as mulheres. E quando estudamos sobre Jesus, observamos que ele valorizou as mulheres, porque elas não eram valorizadas pela maioria dos homens. Em Deuteronômio 6, observamos que a lei de Deus era dada sempre para promover o senso da presença de Deus, a fim de que temas o Senhor teu Deus, tu e teu filho e o filho do teu filho, e não apenas pela dureza dos corações. Assim, o divórcio era uma maneira de regulamentar as separações, tendo em vista que o homem repudiava a mulher por qualquer razão, deixando-a à mercê da sua própria sorte. Sem a carta de divórcio, a mulher ficava presa ao marido e até escravizada. Desta forma, a lei do divórcio surgiu para promover proteção para as mulheres e reforçar a monogamia, relacionamento matrimonial com apenas um cônjuge. Era o que estava acontecendo naquela época. As mulheres acabavam penalizadas, repudiadas e até mesmo escravizadas. Era um controle terrível e desumano. E não foi isso. No começo, no início, Deus criou o homem e a mulher para que fossem iguais, houvesse um respeito mútuo. Mas com o passar do tempo, os homens, infelizmente, foram tomando controle, se sentindo no direito de controlar, manipular, dominar, e a mulher foi sendo deixada de lado, se tornando praticamente um bem de consumo e não um ser igual à altura, ignorando até mesmo que a mulher se tornou a base do homem, e o homem foi relegando isso, deixando de lado. Na Bíblia, a mesma lei que regulamenta o divórcio também sanciona a liberdade para casar-se novamente, como em Deuteronômio 24, 2. Quando então a mulher sai da casa, vai e se torna mulher de outro. Mas infelizmente os homens, os maridos, talvez numa tentativa de prejudicar as mulheres que não queriam mais, não lhes davam carta de divórcio e elas não podiam casar-se novamente, recomeçar, ter uma nova vida. Então observamos aqui o sofrimento das mulheres e que continua nos dias atuais. No Novo Testamento, em Mateus 51, 31 e 32, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nesse caso, o assunto abordado por Jesus era o repúdio, rejeição, e não o divórcio. No repúdio, o marido não entregava a carta de divórcio. A mulher ficava presa ao marido, enquanto ele poderia casar-se novamente. No divórcio, o marido entregava uma carta à ex-esposa, de sorte que a mesma poderia casar-se novamente, sem cometer perjúrio, falso juramento. Assim, o que Jesus propunha, respaldado no mesmo texto de Deuteronômio 24, de 1 a 2, era: qualquer que repudiar sua mulher sem seguir devidamente os preceitos do divórcio, não teve, de fato, seu casamento dissolvido e, portanto, expõe a sua mulher a tornar-se adúltera, pois ela ainda é casada, e quem casar com repudiada comete adultério em função de ser casada. Jesus aqui, ele quis corrigir algo que foi distorcido, deturpado pelos homens, porque a intenção de Jesus era proteger as mulheres, valorizá-las, para que elas pudessem ter uma nova vida, porque estavam sofrendo. Infelizmente, a palavra do Senhor não esconde o erro das pessoas. A palavra de Deus, felizmente, mostra os erros e não permite
que haja injustiça, mas infelizmente observamos aqui a injustiça praticada pelos homens. O divórcio, com certeza, não é a orientação plena da Bíblia para um casal em crise, nem expressa a soberana vontade de Deus. Porém, pode se tornar a solução mais viável quando envolvido acontece de um casal ter problemas em sua vivência diária, e aí o convívio, a segurança, a felicidade e a dignidade familiar estão ameaçadas. Quando isso ocorre, é necessário que algo seja feito. Quando o casal não está dando mais certo e começa a haver agressões físicas, verbais, ameaças, é necessário que algo seja feito para que um mal maior não aconteça, como tem acontecido hoje, em que mulheres e crianças estão sendo vitimadas terrivelmente. E entra o papel social da igreja, na qual a igreja se coloca como local de acolhida, de socorro, de providência, de denúncia. O divórcio, com certeza, não é e jamais foi a orientação plena da Bíblia. Mas havendo casos em que a segurança da mulher e de crianças está envolvido, é necessário que algo seja feito. Palavra que ilumina a vida. Muitas são as situações que levam o casal a divorciar-se. Quando uma família enfrenta o divórcio, significa que já passou por muitos momentos difíceis até chegar a esta decisão. É verdade que com essa atitude, outros momentos difíceis deverão ser enfrentados. Algumas perdas serão inevitáveis, mas é certo também que a médio e longo prazo, novos valores serão conquistados. É o que temos aqui. Não havendo mais o que ser feito para evitar situações piores, caóticas, que levem a um mal pior, a separação é inevitável e as cicatrizes e as feridas levarão um longo tempo para serem curadas. Entretanto, independente da realidade que envolve um casamento, o casal que enfrenta o divórcio enfrenta também uma carga de questões emocionais que faz com que esta família precise de muito apoio e oração. E se esse casal possui filhos e filhas, é bom lembrar que eles não estão de fora deste doloroso processo. Em toda a separação, havendo crianças, filhos e filhas, traz uma dor para todas as pessoas envolvidas, para o pai, para a mãe, para os filhos e filhas. É uma realidade, porque toda separação envolve dor. Da mesma forma, quando uma pessoa falece, há dor, sofrimento. Numa separação assim também há sofrimento, há muita dor, mágoas, ressentimentos, frustrações, decepções, cicatrizes e feridas abertas que precisam ser curadas. E aí entra o papel social da igreja, de promover socorro, auxílio, trazer novamente a saúde emocional e espiritual para as pessoas envolvidas. Há esperança para pessoas envolvidas no divórcio, se houver verdadeiro arrependimento e disponibilidade de mudanças. Um exemplo bíblico é o de Davi e Batseba, segundo Samuel 12:13, que depois de um casamento indevido, precedido de homicídio, a graça de Deus manifestou-se sobre eles. Sempre há perdão, salvação, bênçãos eternas de Deus para todas as pessoas. Essa é a diferença entre Deus e o ser humano. Deus, ele observa no mais íntimo do nosso ser se realmente houve arrependimento e desejo de busca pelo perdão pelos erros, faltas, pecados e transgressões cometidas. O ser humano não. O ser humano, ele valoriza, ele coloca um grau entre as penas referentes aos pecados cometidos. Assim, uma pessoa acaba sendo penalizada durante meses ou anos. Deus, ele observa o íntimo. O ser humano não observa o íntimo. Ele observa o que foi feito e aí penaliza. Da mesma forma, a questão do divórcio. Deus, ele observa o íntimo das pessoas envolvidas. Se houve uma transformação, uma mudança pelo que aconteceu. É o caso de Davi e Batseba. Conhecemos muito bem a história que nos revolta.
Mas quem somos nós para condenar? Quem somos nós para julgar? A isso pertence, esse é o controle, é o domínio de Deus. É Ele quem julga, é Ele quem decide, nós não. O nosso papel social é socorrer nos momentos mais difíceis. Não é porque ocorreu um divórcio que nós vamos excluir as pessoas envolvidas, que vamos maltratá-las, abandoná-las. São pessoas feridas, machucadas, que precisam de socorro. Conclusão: com certeza o nosso Deus não quer o divórcio, pelas diversas formas de sofrimento, angústias e medos que ele traz para toda a família. Muitas vezes Deus falou do divórcio para relatar seu relacionamento com o povo de Israel, que estava fragilizado pela infidelidade. Ezequiel 16 e 23. Realmente, muitas consequências no passado trouxeram dores, e o divórcio é uma delas. Não é desejo de Deus que os casais se separem. Entretanto, quando chega às últimas consequências, havendo arrependimento, Deus ele age para promover a cura emocional, espiritual das pessoas envolvidas. O divórcio não era a vontade dos cônjuges quando se uniram em matrimônio, e tampouco é gratuitamente a vontade dos filhos e filhas. Porém, muitas vezes é a melhor atitude para aquelas pessoas que já não encontram mais felicidade, dignidade e respeito nesse relacionamento. Todos os casais que se unem, o desejo não é pensar numa possibilidade de divórcio. Entretanto, muitas situações em que os casais se envolvem acabam trazendo um desastre à vida matrimonial, ainda mais se há filhos. E aí, infelizmente, não havendo mais o que ser feito para evitar um mal pior que traga sérias consequências para um dos cônjuges ou para as crianças, o divórcio tem sido a saída, mas isso entristece o coração de Deus. No Brasil, o IBGE apurou em 2011 que quase 30% dos casamentos acabaram em divórcio. E sabemos que as pessoas crentes não estão imunes a esse mal. Isso é um fato. O divórcio tem sido uma realidade também entre membros de todas as igrejas e também entre líderes religiosos. Por quê? A verdade é que os casais passam por situações difíceis, caóticas nesse mundo. E ninguém está imune. As pessoas, sendo de igrejas ou não, passam pelas mesmas situações e pode acontecer que haja também divórcio. Não é uma saída do desejo de Deus, mas não havendo mais o que ser feito, porque só poderá trazer trágicas consequências, mais tristezas, aí só há o processo de cura algum tempo depois, para que as pessoas envolvidas sejam abençoadas, filhos e os ex-cônjuges. É preciso entender que o divórcio sempre causa sofrimento e dor, e a igreja precisa abrir os braços para acolher as pessoas divorciadas, descasadas e sós, bem como os filhos e filhas que também sofrem com esse processo. Quem tem o privilégio de participar de uma comunidade de fé amorosa jamais se sentirá só, pois, como diz o salmista, Deus faz que o solitário more em família. Salmo 68, versículo 6. O divórcio tem trazido sofrimento na vida de muitas pessoas, sejam membros de igreja ou não, sejam líderes religiosos ou não, tem trazido sofrimento. E o papel social da igreja é acolher essas pessoas que estão sofrendo. E hoje é uma realidade que marca o interior da igreja terrena de Jesus. É uma realidade, não dá para esconder, não dá para tapar o sol com a peneira. E o que a igreja deve fazer é acolher essas pessoas que se arrependeram, que estão sofrendo, cicatrizes, feridas abertas que têm causado dor. É o papel social da igreja para que as pessoas não vivam só, sem uma família, e precisam muito da família da fé nesse momento.
para refletir em nossos lares, irmãos e irmãs, para que sejam respondidas essas perguntas e, havendo dúvidas, só nos comunicar. Você sente que em sua comunidade existe boa vontade e disposição para entender, acolher e ajudar as pessoas que, por desventura da vida, precisam se separar? Como a igreja pode ser instrumento de ajuda para a família envolvida nesse processo de separação? Qual deve ser a posição da igreja? Acolher ou não essas pessoas que estão sofrendo? Jesus, ele nos mostrou em seu ensino que ele veio para socorrer, para ajudar, para estar fazendo com que as pessoas solitárias, sozinhas, que sofram, possam encontrar um lar chamado família da fé. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e assim oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Seja conosco, Senhor, e assim colocamos os casais em Tuas mãos, pedindo a Tua ação, Teu agir, curando, restaurando, para que não cheguem ao divórcio. E se chegarem, Senhor, pedimos a Tua intervenção, o Teu agir, para que elas não sejam excluídas, penalizadas, deixadas de lado, ameaçadas. Tem misericórdia delas. É o que nós pedimos nesse momento e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.